Olá! Se você ainda não me conhece, o meu nome é Adriana, você está no Literatura Adri, um canal de livros, de vídeos, de resenhas. E hoje nós vamos trabalhar com Memórias de Marta, de Júlia Lopes de Almeida. Enzo, roda a vinheta. Olá! Júlia Lopes de Almeida. Quem foi esta senhora? Aqui, vai aparecer. Alguns de vocês talvez já a conheçam pelo livro A Falência, que esteve na lista da Unicamp por muito tempo. A Júlia Lopes de Almeida, ela é uma escritora contemporânea do Machado de Assis. Então, vamos pensar num período em que a mulher pouquíssimo aparecia, né? Em que a mulher pouquíssimo aparecia em quaisquer funções, e ainda mais na literatura. Mas com o Machado, ela foi uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras, mas nunca ocupou uma cadeira. O marido dela, que também era escritor, Filinto Almeida, um escritor português, mas que já viveu no Brasil há muito tempo, vai ser o nome da terceira cadeira da academia. E ela morre uns 30 anos antes dele morrer. Então, como ele vai ser longevo, é isso tudo. Eu vou colocar aqui direito, para não estar fazendo uma fofoca errada. Mas ela morre antes. Ele vai dar declarações de que, na verdade, ela merecia muito mais a cadeira do que ele mesmo. E quando a gente estuda a obra dela, que foi meio que, sabe, veio. Eu já comentei com vocês, né, que o vestibular ele traz algumas obras que eram deixadas meio que de lado no cânone, né, da literatura brasileira, para a gente pensar, né, no que seria o clássico da literatura brasileira. Então, essas obras eram deixadas de lado e o vestibular traz. Quando o vestibular traz, a gente acaba lendo essas obras no ensino médio. Então, é interessante porque há algum movimento dentro da universidade que faz com que esses livros venham para nós. E assim, a Júlia Lopes de Almeida, ela acabou sendo redescoberta, né, de uns anos para cá com a falência. Quem é essa mulher? Já chego no Memórias de Marta, já falo com você, não me deixe só. Quem foi essa mulher, então? Como eu disse para vocês, ela foi uma pessoa bem proeminente e ela acreditava muito na educação. No livro Memórias de Marta, a gente vai ver isso aparecendo. Tá? Alguém que vai conseguir mudar muito de vida. Eu até diria que vai mudar radicalmente de vida, mas não pensem que haverá algo de feliz, exatamente feliz nesse livro, não, porque a gente está tratando de um livro realista com algumas marcas de naturalismo também. Tá? Então não é um momento romântico, não é um momento para ser feliz, mas é um livro que vai mostrar uma possibilidade pela educação, por isso que ele é tão legal. Então a Júlia, ela foi uma moça bem nascida. Né? Ela teve oportunidade de estudar bastante, de muita leitura e tal, e teve uma escrita bastante importante, embora ela tenha vindo para nós de uns anos para cá apenas. É estudada na universidade, mas não chegava ao grande público e agora ainda bem que a gente tem isso. Memórias de Marta. Esse livro está na lista da FUVEST de 2026 a 2028. Então, a gente tem três próximos vestibulares com esse livro. A FUVEST, eu expliquei para vocês lá no vídeo do Voltamos, parte 2, se não me engano, que eu falei da proposta dessas leituras de vestibular. Fez uma lista com autoras, apenas mulheres. Tá? Então, são 3 anos em que livros de mulheres aparecerão. Haverá algumas mudanças de um ano para o outro, mas esse livro, por exemplo, ele está nos 3 anos. Então, se você está no primeiro ano do ensino médio, se o seu filho, sua filha está no primeiro ano do ensino médio, você pode passar o livro para eles também, porque é um livro que é fácil de leitura, bastante fácil, para que você chegue lá no vestibular. Então, você está no primeiro ano, mas não é só no vestibular do ano que vem, é até 2028. Esse livro também estará. É um livro de memórias, ou seja, é ficcional, tá? Não é um livro
Um livro, embora estejamos falando aqui do momento de realismo e tal, é ficcional. Mas a personagem Marta, adulta, vai recontar, né, vai contar a sua história de vida para nós, que é uma vida muito sofrida. Então a gente tem uma moça que é filha única, pequena lá, crescendo com seus pais, e o pai vai acabar morrendo de febre amarela. Malária. Malária? O Enzo me falou a vida inteira da febre amarela, que ele tinha medo da febre amarela. Eu não tinha medo da febre amarela, então pra mim eu esqueço. Mas o pai da menina vai morrer de malária. No momento em que as mulheres não trabalhavam. Então a mãe vai acabar. O pai morre, eles não têm bens, não tem muitos bens, vai haver um problema no lugar onde o pai trabalhava e ele morreu, não pode se defender e tal. O pouco que elas tinham, elas vão perder e mãe e filha vão acabar morando em um cortiço. Então, veja, a menina que estava assim crescendo num espaço protegido, a mãe também num espaço protegido. De repente, o pai morre, há um problema na empresa onde ele trabalhava, não tem como se defender, perdem tudo e vão morar no cortiço. O que acontece com mãe e filha? A mãe vai ter que trabalhar. E o que a mãe poderia fazer nessa condição? Ser lavadeira. Aí você fala, Adriana, isso é tão parecido com o livro O Cortiço. Exato, tem um diálogo muito próximo entre o Cortiço do Aloísio e o Memórias de Marta. Eu até marquei aqui, o Memórias de Marta é de 1888. O 1888 e 1889, porque ele vai sair em folhetim em 88 e vai ser publicado em livro em 89. O Cortiço é de 1890. Então, o Cortiço ele vem depois. Mas a gente vai perceber que há nomes, né, que são muito próximos. Tem um Miranda lá no Cortiço, aqui vai ter um Miranda também. O comportamento do João Romão no Cortiço vai ser o comportamento do senhorio desse Cortiço também. Então, ninguém copiou nada de ninguém. Tá? Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que são duas obras que retratam essa situação social, que é a existência dos cortiços. Aqui em Santos, há cortiços até hoje, em São Paulo há cortiços, então eles existem. E aqui a gente vai ter, que é muito parecido, tá? Em um livro e no outro livro, a apresentação dessas moradias. Elas vão, portanto, Marta e sua mãe, não aparece o nome da mãe da Marta no livro, é interessante. Então a gente vai considerar aí como duas Martas. A Marta e sua mãe vão morar no cortiço e a mãe vai trabalhar. A Marta é uma menina que é muito doente. Sabe, a gente percebe ali uma bronquite, imagina que o ambiente em que ela está morando, frio, mofo, água, não tem nenhum tipo de conforto, a sujeira muitas vezes. Então, a gente tem uma menina muito doente fisicamente e muito nervosa, ela tem crises de nervos. Né? Aparece uma menina muito assustada, uma menina muito magra, muito debilitada. Então, a Marta vai crescer e ela tem essas lembranças. Agora, a mãe da Marta, ela era uma moça que foi criada, teve um casamento interessante, uma vida de classe média que nunca trabalhou. Então, a gente vai ver essa mulher se acabando, né? Lavando roupas, engomando roupas, entregando roupas, indo. A Marta muitas vezes a acompanhava nessas entregas, porque a menina vivia doente. Num determinado momento, a mãe da Marta vai conseguir matriculá-la numa escola pública, mas mesmo assim, quando a Marta tinha crise, ela não podia ir para a escola. Então, ela tem muitas dessas lembranças. Quem mora ali naquele cortiço? Então, ela tem, por exemplo, uma vizinha. Às vezes, a mãe precisa trabalhar e ela fica na casa dessa vizinha, dessa senhora, que tem filhos. E um dos filhos dessa mulher, um menininho de 10 anos, ele vai morrer porque ele se torna alcoólatra. Aí você fala, peraí, Adriano, não ornou essa história. A gente tem ali no cortiço, perto do cortiço, uma venda. E o cara da venda, o dono da venda, ele dava bebida para o menino. O menino se chama Maneco. No sentido de achincalhar, de fazer o menino de bobo. Né, de fazer o menino de bobo e deixar o menino embriagado para os outros rirem do garoto. Só que o garoto vai se tornando viciado por conta disso.
o menino tem tremores, o menino vai ficando cada vez pior, ele vai emagrecendo cada vez mais. E a mãe, que é essa senhora que às vezes acolhia a Marta, também trabalhava. Então, muitas vezes a mãe, quando voltava, então veja, essa vizinha Elô, ela tinha 3 crianças, a Carolina mais velha, o Maneco e a menina menor, que era a Rosa, ou Rita. Rita, a menina menor que era a Rita. E, às vezes, a Marta ficava ali junto, porque a mãe da Marta ia. Então, quando a mãe dessa outra família tinha que sair também, a Carolina, que era um pouco mais velha, cuidava das outras crianças. E o Maneco, nessas, escapava e chegava, voltava para casa bêbado, ou a mãe ia buscar, ele estava jogado no canto do bar, e o homem dava mesmo bebida para o menino. Tem uma cena em que a mãe vai lá e ela fala: você tá matando meu filho, e pega o cara e bate no cara, mas todo mundo ri. E a gente vai ver esse menino definhando. São algumas dessas lembranças que a Marta tem. A Marta se lembra de um assassinato que houve ali dentro do cortiço. Então, a menina, ela tá crescendo num ambiente muito violento, ela muito frágil, e o lugar melhor para ela é o momento em que ela tá na escola. Ou melhor, vamos lá. O lugar melhor, socialmente falando, é o momento que ela está na escola. Porque quando ela está em casa com a mãe, à noite, por exemplo, elas dormem na mesma cama, a mãe tem uma relação muito carinhosa e muito preocupada com a Marta. E a Marta se lembra da mãe também adoecendo, da mãe emagrecendo, da mãe doente, da mãe sempre segurando todas as pontas, sem reclamar, sem chorar. Ela descreve a mãe dela como uma pessoa que nunca desmontou, nunca, que sempre aguentou e deu a melhor vida que podia para ambas. O lance da escola, daí eu digo sim que era o melhor espaço social. A Marta, quando vai para a escola, ela é uma menina que aprende fácil. Ela é muito tímida, ela não é uma menina popular. Aí você olha para mim e fala assim: Adriana, mas nós estamos falando do século XIX. Pois é, já tinha isso. Já tinha quem era popular, já tinha quem era querido, já tinha o que a gente chama hoje de bullying, já tinha tudo isso. A Marta não era exatamente popular, mas a Marta, ela nunca teve problema para aprender. Então, conforme o tempo vai passando, ela vai, não digo se destacando, não é isso, mas a professora, é a coisa do grupo escolar e da professora que era a professora gostava muito da Marta, tanto que a Marta aos poucos começa a se tornar ajudante da professora, então os anos vão passando, aquelas salas multisseriadas, né, que havia mais de uma série na mesma sala, os anos vão passando, a Marta vai crescendo e ela recebe muito carinho dessa professora. As professoras eram concursão, né? Quem trabalha no serviço público é concursado. Então, só que naquele momento, ser concursado tinha uma coisa enorme dentro da educação. Então, essa professora, a dona Aninha, dona Ana, dona Anitta, aparece várias vezes o nome dela, ela vai gostar da Marta e vai dar impulso para a Marta crescer, estudar e vai tentar mostrar para a Marta que é só pela educação que ela vai conseguir mudar o rumo da vida dela e da mãe. Isso vai acontecer. A Marta vai conseguir alugar uma casa fora do cortiço. Quando ela consegue isso, ela ainda não é professora concursada, mas ela já é assistente da dona Aninha e ela já recebe um salário. Então ela vai juntando esse dinheiro, como o dinheiro que a mãe, que trabalha a beça, junta também, e elas conseguem se mudar. Quando elas se mudam, num determinado momento a mãe vai conseguir trabalhar menos. E a Marta vai se preparar para um concurso público. Mas a Marta ainda lembra que eu falei que ela era muito doente? Então ela ainda tem momentos de doença. E numa dessas fases, a mãe leva ao médico e o médico fala: seria bom se essa menina fosse para outros ares, se essa menina viajasse um pouco. A tal professora, a dona Aninha, leva a Marta numa viagem. E a Marta vai conhecer um rapaz que parece que primo, um conhecido, uma pessoa querida ali pela dona Aninha. E ela se apaixona. Só que, eu te falei, a obra não é romântica. O cara dá corda, não acontece nada, nenhum contato físico, não é isso que eu tô querendo mostrar. Mas eu tô querendo mostrar que tudo o que a Marta tem de sonho um pouquinho melhor
acaba indo pro buraco. Sabe, a gente está num livro que é para mostrar que o mundo é pesado mesmo. Existe esse objetivo grande na obra de mostrar que a educação abre portas, que a educação melhora a vida, mas não tem espaço para o sonho. Uma das amigas de escola da Clara, da Marta, que se chama Clara, é uma moça muito bonita e tal. Aí no momento a menina sai da escola, elas perdem o contato, a Marta nesse corredorzinho, sempre nessa vidinha que eu falei para vocês. E um dia na rua, a Marta vê essa moça, muito diferente, com muito batom, com muita pele. Lembram da pombinha do cortiço? Vou colocar uma imagem aqui. Com muito riso. E aí, quando as duas se encontram, a Marta olha e fala: Clara. A Clara se sente envergonhada. Conversa um pouquinho com a Marta e diz mais ou menos: que bom que a sua vida é diferente da minha. Ela, Clara, tão bonita, tão vistosa ali e tão triste. Porque daí o caminho que a gente percebe elas vão se despedir, a Clara vai dizer para Marta: esqueça que você me viu. Não de forma agressiva, não é isso. Ela não se sente à altura da Marta. Né? E aí ela vai para um carro cheio de rapazes, e aí você entende do que eu estou falando. A Marta, quando vê a Clara, ela não percebe a princípio o caminho que a Clara levou. Mas depois, quando ela compara, ainda que a Clara tenha dito que ainda bem que a sua vida não é igual a minha, né? Eu prostituta e você quase professora, ainda que a Clara tenha se colocado abaixo da Marta, a Marta ela não vê com preconceito a moça e ela vê até que a moça tem uma certa liberdade, que aparece, né? Parece isso para ela, que ela não tem, a vida dela está sempre ali, o sonho para ela nunca cabe. E na verdade, se a gente for pensar, o sonho não cabe para ninguém que esteja naquela condição social que tanto a Clara, que se vai se prostituir, quanto a Marta, que vai se tornar professora, estão. Então não cabe sonho. Mas a Marta vai prestar o concurso, vai se tornar uma professora concursada, vai melhorar um pouquinho mais a vida dela e da mãe e vai se casar. Com quem ela vai se casar? Com um homem mais velho do que ela, bastante mais velho do que ela, que foi atendido, né? Foi cliente de roupas, né? Dava as roupas dele para a mãe dela lavar e cuidar. Então, foi cliente da mãe dela por muitos anos. Então, é uma pessoa séria, é uma pessoa que a gente não está falando aqui de amor. Aqui que é uma esposa, a Marta era uma boa esposa, estava lá, tinha trabalho, cresceu na barra da mãe, não sei o quê. Então, veja que a gente tem aqui, não é um casamento por conveniência, como a gente está acostumado a falar no senso comum, mas é um casamento conveniente, sim. Ela viu a amiga no que deu. Ela se apaixonou por um moço, falei da viagem e acabei não terminando a história do moço, né? O moço que dá corda para ela, mas as coisas não vão acontecer e ele acaba se casando com uma outra moça rica. Então, para ela, nada dá certo. Aí a possibilidade que ela tem de casar é com esse Miranda, como eu falei, com esse tal Miranda, que fora cliente da sua mãe por tanto tempo, e um homem tido como muito sério pela mãe. Esse casamento vai acontecer, eles vivem, a mãe mora com ela, obviamente, eles vivem, parece que bem, numa pasmaceira, e a morte vai levar essa mãe, as lembranças dela acabam quando ela está falando, nos contando como ela ficou com a morte da mãe. Então a gente tem uma trajetória que é muito triste, né? Se você for pensar assim, é muito triste. A proposta que a autora tem de mostrar que a educação tira a pessoa do cortiço e leva a pessoa para uma estabilidade, a proposta se efetiva. O vestibular, ele pode cobrar o quê? Pode cobrar exatamente essa questão da educação como o caminho. Eu sou uma pessoa que acredito totalmente na educação. Tá? Mas eu sei que não é virar uma chave só. Eu sei que tem muito a se fazer, mas é o caminho que eu acho que é possível, o único caminho realmente possível para você mudar uma sociedade. Agora,
não é uma história da Cinderela. Tá? Então, ela saiu do cortiço, ela vai ter uma vida estável, ela tem um bom marido, né? A mãe dela rala loucamente para que a filha consiga chegar a essa vida estável. É uma possibilidade, mas não é uma história em nenhum momento feliz. Às vezes eu vejo as pessoas colocando uma ideia meio romantizada em cima desse livro e não cabe porque não é a proposta do realismo-naturalismo, que é o momento em que esse livro se insere, não é a proposta da autora, a autora está querendo mostrar a verdade, mas é a proposta da autora sim falar que a educação torna as coisas possíveis dentro do real. Para você que não vai prestar vestibular, vale a pena conhecer? Vale sim. Essa edição que eu tenho, ela é da editora Delirium. A editora Delirium, ela tem uma série para autoras femininas chamada Inspirium, por isso que eu estou lendo aqui. Então, a editora Delirium tem essa série Inspirium. Autoras femininas foi horroroso, e o Enzo nem me avisou. Para inspirações femininas, tá? Livros de autoras. E esse livro, ele é bem... O projeto gráfico dele é muito bonito, porque ele tem fotos do final do século XIX e ele tem pinturas também daquele período. Por exemplo, eu esqueci, eu fiz a marcação, aí eu escondi a marcação para tirar foto. Então, segundo que eu vou só pegar aqui a marcação. Vale a pena, não sai daí. Pronto. Tá vendo? Eu escondi os post-its aqui. Mas agora eu vou mostrar pra você. Então, como eu vinha dizendo, a edição é muito bonita, tá? Então, a gente tem a página amarelinha. O espaço entre linhas é bacana, é gostoso de ler. O livro é curtinho, tá? De história, tem umas 90 páginas, tá? Que tem uma pequena introdução, tem os comentários ao final, mais ou menos umas 90 páginas, tá? Então, é bem bonito. E há pinturas, por exemplo, aqui. Agora eu vou tirar para te mostrar. Lavadeiras, do Ashpov, que é um russo realista do final do século XIX. Eu procurei na internet, eu achei essa imagem colorida, não em preto e branco. É que como o projeto gráfico é todo em preto e branco, eu acho que eles mexeram. Mas eu vou mostrar aqui para vocês também a imagem da internet. Então, aqui, uma pintura, tá? Aqui, a gente tem uma fotografia. Esse aqui. Vendedora de miudezas. Uma foto de 1800... Deixa eu tirar aqui. Aqui. Uma foto de 1899. Tá no Instituto Moreira Salles, no Rio. Essa foto, eu tenho até o nome do fotógrafo aqui. Marc Ferrez. É um carioca daquele momento, tá? Do final do século XIX para o século XX, tá? Essa que eu mostrei. Tem uma foto lindíssima, lindíssima. Também do mesmo período. Aqui. De um fotógrafo alemão. Alemão que morou muito tempo no Rio de Janeiro. O nome dele é... Jesus, eu tô de lente de contato, eu não tô enxergando o que eu mesmo escrevi. Enzo, eu ler para a mamãe. Alberto Hentschel. Isso. Alberto Henschel, deve ser. Alberto Henschel. Eu coloco aqui para vocês o nome bem certinho, tá? Aqui é a negra vendedora de frutas. Olha que lindo. Lindíssima essa foto. Que bonito. Então, vou colocar o nome dele bem certinho aqui. O livro, ele tem bastante, tem muitas fotos, tem algumas pinturas, mas tem mais fotos. E tem um trechinho aqui que eu gostaria de ler para vocês, bem rapidinho. Só para mostrar, assim, o tom do livro, que eu falei para você. A educação é uma possibilidade, tira a pessoa de uma situação de penúria, como aquela do cortiço, coloca numa situação de estabilidade, mas nunca tem nenhuma felicidade, nenhuma emoção extremada aqui, não. A minha nevrose, o problema de nervos dela, Marta falando. A minha dor de viver, de ser feia, de ser pobre, de ser triste, durou ainda muito tempo.
E creio que não se extinguiu absolutamente. Lembra? É ela adulta, recortando a sua vida. Chegou, porém, uma ocasião em que me senti mais e mais resoluta. Esforcei-me por estudar matérias novas. Devia em breve decidir-se a minha sorte como professora. Aproximava-se o tempo do concurso. Envelheci, emagreci, trabalhei sobre posse num grande esforço de memória, mas se o corpo descaía, a alma triunfava, e esse era todo o meu empenho. Ou seja, ela se aplicou, ela se dedicou, ela fez o concurso, e era isso que importava. As outras coisas, pobre, feia, ela se descrevendo, tá? Pobre, feia, triste, isso era menos do que o que ela, era menor, era menos importante do que o que ela conseguiu. Agora perceba que o tom dela não é um tom de conquista, de triunfo. É um tom de afirmação. Eu consegui. Mas isso não diminui a dor que eu já vivi. Tá? Então, é um livro bacana. É um livro é uma mulher que viveu naquele momento da virada do 19 para o 20, cuja obra está sendo cada vez mais lida e mais estudada, falando de uma mulher que fez todo esse percurso que a Marta faz, da extrema pobreza para uma vida mais estável pela educação. Certo? A FUVEST vai caminhar por aí. Os livros, eles dialogam muito entre si. Há um livro da Raquel de Queiroz chamado Caminho das Pedras, nós não temos ainda, mas teremos no canal, que vai falar do divórcio. Aí a gente já está nos anos 30 do século 20. Então vai falar de uma mulher que se separa ali. A gente tem o livro da Clarice, ou que a gente tem no canal. A Paixão Segundo GH, que aí vai mostrar uma mulher um pouco mais à frente, né? A gente já está caminhando aí no século 20 com questões mais existenciais. A gente tem As Meninas, da Lígia, esse também nós temos aqui no canal, que vai mostrar já o momento da ditadura militar. Então, são autoras num percurso do século XIX até o século XX, mostrando as grandezas e as dificuldades, as doçuras, as alegrias, as tristezas, em todos os campos. Então, é assim, essa questão feminina está sendo muito bem contemplada pela lista. Ok? Mande-me suas perguntas aqui nos comentários, né, sobre quais possibilidades que podem aparecer com relação aos livros. Então, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos. O livro é para você que vai prestar vestibular e para você que não vai prestar vestibular também, porque é interessante acompanhar esse percurso feminino. Inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, comente, faça perguntas, converse comigo que eu respondo, compartilhe esse vídeo, ajude outras pessoas que estão aí no caminho do vestibular. Eu sei que é um caminho, eu trabalhei muito tempo com pré-vestibular, eu sei que é um caminho difícil, no qual a gente precisa de ajuda, né? É bom ter uma mão amiga para trilhar junto com a gente. E dê seu like, o Enzo tá assim, ó, o dedo do Enzo tá crescendo, olha. Dê seu like nesse vídeo pra gente aquecer o vídeo. O YouTube precisa, o nosso canal precisa de likes, o YouTube valoriza isso, e você sabe também quanto, tá bom? Muito obrigada, um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.